Saudações todos, que Deus possa lhes abençoar grandemente. Hoje vamos pensar novamente de Gideão. O título fala de experimentar a grande vitória. A leitura bíblica se encontra em Juízes, capítulo 7, versículo 2 até 25. Cobre todo o período desta passagem até capítulo 8. No final, para dar continuidade, deixa-me colocar esta pergunta. Será que já experimentou o Deus que opera na sua vida, como aconteceu com Gideão? Será que já teve as suas orações respondidas incrivelmente, como experimentou este grande homem? Chegar a reconhecer Deus é bom, verdadeiramente Deus está vivo. A história de Gideão tem me ajudado muito na minha jornada da fé. Durante a longa jornada da minha vida de fé, tenho me colocado esta questão através dos desafios que estou recebendo neste livro de Juízes na vida de Gideão. Será que consigo perdoar? Porque estava refletindo na minha vida de gratidão. Será que eu tenho me dedicado nas ações de graça ou tenho me inclinado nas reclamações? Não importa quão bom é quão má a condição da sua vida é. Aqueles que estão habituados a reclamar continuam a reclamar independentemente da situação da vida, mas aqueles que têm espírito de gratidão continuam a agradecer independentemente da situação em que se encontram. Enquanto estava a preparar essa mensagem, estes estudos, o Espírito me levou a lembrar em 2006, pensando exatamente acerca deste período, quando estava me preparando para a conferência de 2016. Estávamos bem preocupados acerca das condições do lugar, acerca dos recursos e todas essas coisas em que estivemos todo envolvido em oração pedindo a Deus. Estamos aqui testemunhando o quão Deus responde às orações, porque nos concedeu acima daquilo que estávamos pedindo. Entramos num período de pandemia e por causa das orações vimos a mão de Deus. Nenhum dos nossos membros passou por aquele tipo de doença. Será que não é maravilhoso o qual Deus opera? Deixa-me perguntar agora. O que estou fazendo em resposta ao que Deus fez para nós? Dedicamos tempo e energias orando por tudo isso. E Deus nos ouviu e respondeu. Agora, qual é o próximo passo? E investimos 2, 3 semanas orando por alguma coisa, juntos. E ao receber nós, já nos esquecemos. Sabe, acabando 2 semanas ou mais orando por alguma coisa e receber depois de um mês, você se esqueceu. Sempre pensamos no que precisamos. E ao orar e receber, o próximo passo é esquecer aquilo que já temos e já nos focamos naquilo que não temos. E mais uma vez oramos pedindo por essa coisa. Vamos pensar na vitória que Deus deu a Gideão. E vamos tocar na reação das pessoas depois da vitória. Vamos olhar para 4 tipos de pessoas e 4 tipos de reações em resposta depois desta grande vitória. Depois de alcançar esta grande vitória contra os 135.000, 300 homens contra 135.000. 120.000 naquele dia foi morto e 15.000 tentou escapar enquanto estavam a fugir para atravessar o Rio Jordão. Os 300 os perseguiram, tentavam atravessar para a sua terra. No versículo 23 a 24 diz: os israelitas de Naftal
de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles, até Betebara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Betebara. A condição nesta batalha é que Gideão iniciou a vitória e os soldados que estavam com ele já estavam muito cansados. Os soldados medianos estavam a fugir. Gideão envia um mensageiro, talvez através de um cavaleiro, para dizer às tribos de Efraim para descer e bloquear a saída e os destruir antes de escapar do nosso controle. Esta vitória contra os medianitas foi tão incrível que muitos anos depois Isaías volta a tocar neste assunto. Isaías capítulo 10, versículo 26. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horeb, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. Até mais tarde, esta batalha é colocada em referência como uma batalha modelo de como as pessoas deveriam vencer todas as suas batalhas sob a ajuda de Deus. Agora o problema depois desta batalha, vemos em Juízes capítulo 8, versículo 1. Ainda os Efraimitas, a tribo de Efraim, veja que torturou a dois líderes e mataram-os. Mataram e trouxeram as cabeças a Gideão. Já no capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz: os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Criticá-lo duramente não é algo positivo. Eles chegaram a quase lutar contra Gideão. Por que você não nos chamou para lutarmos ao seu lado? Você teve uma grande vitória sozinho, quando esteve lutando contra os 135 mil. Naqueles tempos, a tribo de Efraim é que tinha guerreiros corajosos e especialistas em guerra. A tribo de Judá e a tribo de Efraim tinham grandes guerreiros na época em Israel. Eles agiam como primogênitos, grandes tribos protegendo Israel. Essas eram tribos heróis durante a conquista de Canaã. Então eles têm esse pensamento: deveríamos ser nós a lutar esta batalha, por que você não nos chamou? Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação a vocês? Para entender a resposta de Gideão, precisa olhar para a tribo em que ele pertencia, em que tribo ele vinha, a tribo de Benjamim. Então responde Gideão: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhor do que toda a colheita de Abiezer. Deus entregou os líderes medianitas Horeb e Zebe nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Não, Gideão, na sua forma pacífica de lidar com conflitos, faz entender a eles que eu não sou grande de nenhum mundo. Vocês é que são os mais grandes quando compara-se a esta vitória. Vocês é que fizeram muito mais. Eu apenas lutei com a multidão, mas vocês lutaram com os próprios reis. Vocês conquistaram e mataram os próprios reis. Então vocês é que são os mais grandes. O que eu fiz na guerra contra os 135 mil não se compara em grandeza com aquilo que vocês fizeram em alcançar os próprios reis e matá-los.
Agora vamos pensar nisto em comparação ao comportamento deles. Você pode pensar no relacionamento que tinham Efraim e Manassés. Que relação eles tinham? Eram 2 irmãos. O que aconteceu? A ordem foi mudada. Então, poderá entender por que eles levantam essa fúria. E Gideão, sendo um homem cauteloso e especialista em gerenciar contendas, ele diz: Ei, não se preocupem, não há necessidade de me criticarem, lutar comigo por causa disso. O que vocês fizeram foi aquilo que é mais grande e honroso. Onde estava a tribo de Efraim? Onde estavam os grandes guerreiros quando Gideão tocou a trombeta chamando a todos os guerreiros para a batalha? Você pensa que eles não sabiam disto? Não foi, aliás, um convocatório nacional. Esses grandes e populosos medianitas estavam cercando todo Israel para destruir. Gideão chamou todo o povo para vir lutar. Nesse momento, onde estavam os efraimitas? Quando o pastor deu anúncios, onde estavam as pessoas? E vem por detrás e diz: Você não me disse, você não me envolveu, não me incluiu. Basicamente, eles são os efraimitas que chegam mais tarde e trazem todo tipo de razões porque eles não participaram. Aqueles, o que vão fazer aqueles sem nós? Vamos lhes deixar fazer a eles ver que se nós não metermos a mão, se nós não participar, eles não chegarão a lugar nenhum. Ou aquele tipo de pessoa que diz: Vamos parar de longe, ver. Se eles saírem bem, iremos nos juntar a eles mais tarde. Mais tarde chega o reclamo: Você, por que não nos incluiu neste programa ou neste projeto? E nós muitas das vezes respondeu: Onde você estava todo esse tempo? Então, Efraim estava lá se achando uma grande tribo. E talvez pensasse: se Deus quiser fazer alguma coisa, iria falar com a tribo de Efraim, não poderia chamar o Gideão. Quem é Gideão para nos liderar em guerra? Nós somos os guerreiros mais valorosos de Israel. Nós somos guerreiros mais bem treinados em Israel. Esse de Gideão está se a aventurar. Vamos deixar ele. Vamos deixar a ele. Vamos ver onde vai chegar. O que aconteceu é que eles já não estavam a fazer devidamente o trabalho dele de proteger Israel. E Deus lhes deixou de lado. E foi usar o humilde Gideão. Sabe? Deus opera de formas muito, muito misteriosas. Quando nós nos achamos capazes de fazer coisas e nos achamos mais orgulhosos por saber fazer as coisas e não queremos fazer devidamente como Deus quer que seja feito as coisas, Deus nos deixa do lado. Aquela pessoa a quem nós menosprezamos, aquela pessoa que não contamos que possa fazer alguma coisa, Deus chega, levanta aquela pessoa e faz as coisas acontecer. E muitas das vezes, quando isso acontece, nós não queremos nos envolver por causa do nosso grande orgulho. Quem é aquele para nos liderar? Quem é aquele para estar diante de nós? Talvez é pequeno ou é menor em idade, talvez não tem capacidades financeiras, talvez não é do nível mais alto em que nós somos. Sempre levantamos todas essas coisas para não nos envolver. Levantamos todas essas desculpas e razões para ficar de longe. Levantamos tudo quando estiver ao nosso alcance para dizer porque nós ficamos indiferentes quanto ao se envolver e colaborar para a realização do projeto, a realização da obra, a realização do plano. Mas Deus sempre
Deus tem seus meios de alcançar os seus propósitos. Deus sempre tem como nos envergonhar. Deus tem sempre meio de fazer-nos entender que Ele não depende de nós para fazer o que Ele entende, para fazer o que Ele quer. Diz Isaías, estendendo a mão ao Senhor para fazer alguma coisa, quem o impedirá? Porque o nosso problema, nós estamos a procurar a glória, a honra, não fazer o trabalho. Precisamos usar isso como pontos de reflexão. Eu dou a Efraim uma tarefa especial, uma força especial, mas para que use, para buscar a sua própria glória, a sua própria honra, para construir o seu próprio nome. Eles ouviram 300 homens ganharam a guerra contra 135 mil. E eles começaram a perguntar, então, onde estaremos nós? Onde está a nossa glória e honra? Onde está o nosso nome? Mas quando eles viram que Gideão e seus 300 mil ganharam a vitória, vieram para contender com ele. Mas este homem é especialista em resolver conflitos. Ele foi tão gentil com ele e diz que vocês é que fizeram a maior parte da guerra. Este homem era pacificador, não era como Jefté. Quando tentaram contra Jefté, houve uma guerra. O segundo grupo de pessoas se encontra em Juízes capítulo 8, versículo 4 a 9. Juízes capítulo 8, versículo 4 a 9. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali, peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Median, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram, ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna. Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel, ele disse, quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. O que está acontecendo aqui? As tropas de Gideão já estavam debilitados, com fome, com sede, bem cansados. E ele chega a Sucote e Peniel e diz a ele, será que pode nos dar pão e água? Ele responde, será que você já derrotou aqueles reis? Depois de matar aqueles 2 reis, então iremos vos dar o pão. Basicamente estão dizendo a Gideão, você é muito orgulhoso, né? Pensa que assim que você derrotou os 135 mil, você sabe quantos são lá em Median? Você está indo para lá e pensa que vai matar aqueles 2 reis e está nos dizer para te ajudar. É para acontecer que eles te derrotem e ficam sabendo que nós te ajudamos. Ei, desculpe, não podemos te ajudar agora. Até que você vença aqueles reis. Vê o que eles fazem. Eles estão a calcular, estão a usar a lógica, a usar as suas cabeças. Não podemos te ajudar porque ainda não mataste aqueles 2 reis. Não podemos te ajudar porque as chances de você vencer lá são tão pouco. O Deus de Israel manifestou e obrou nesta batalha. Mesmo sabendo desta grande vitória, não consegue se aliar a Gideão, dar pão à tropa de Gideão. Afinal, vocês, em que parte vocês estão? De que lado vocês estão? Vocês, Sucote e Peniel. Nós estamos num lado neutro, não podemos te apoiar por enquanto, mas se você vencer, vamos estar do teu lado e vamos apoiar. Quer dizer, estamos no lado de quem ganha. Precisamos
cuidar das nossas vidas. Não vai se gabar diante de nós porque você matou 135 mil. Então, responde o Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos, espinheiros do deserto. Não é que Gideão está se irritando, mas está falando da perspectiva de Deus. Os homens de Peniel estavam agindo contrariamente ao próprio nome, Peniel, aonde Jacó lutou com o anjo. Gideão estava a dizer: será que há diferença entre eu e vocês, Peniel? Peniel significa Deus, o meu Deus. Então significa o lugar do nosso Deus. Então Gideão responde a esses homens: quando eu voltar triunfante, destruirei esta torre, ou esta fortaleza. Qual é esta fortaleza? Significa que era torre de vigia, torre de proteção. Destruindo aquela torre significa a proteção deles desapareceu. Basicamente, a proteção de Deus será removida. Estamos seguros hoje porque Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa terra. Deus é a nossa torre, aliás. Deus é a nossa proteção. Não porque Deus se zanga e decide nos destruir. O problema é que nós abandonamos a este Deus. E ao sair desta proteção, Satanás consegue nos atacar. Cabe a nós permanecer no seu reino, debaixo do seu poder. Lembra-se do nome pelo qual Deus se introduziu a Gideão, quer dizer, se apresentou a Gideão, Jeová Shalom. A torre retirada significa que o Shalom, a paz, a segurança, o bem-estar está sendo removido. Gideão não é vingativo, apenas é o defensor da verdade. Ele quer agir a favor de Deus. A minha oração é que antes de fazermos cálculos, antes de pensarmos, antes de analisar logicamente, antes de colocarmos condicionalismos, vamos pensar e analisar de que lado está Deus e vamos nos ajuntar ao lado de Deus. Mesmo que haja poucas pessoas, como no caso de Gideão, havia apenas 300 pessoas, e do outro lado há milhares de pessoas, vamos nos juntar ao lado de Deus. Vale a pena ficar do lado das pessoas poucas, ficar do lado da minoria, mas estando do lado de Deus. Então, o terceiro grupo de pessoas, o terceiro grupo se encontra em capítulo 8, versículo 22 a 23. Versículo 22. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Eles dizem isso depois de ele destruir tudo, depois de tudo estar completo, depois de Gideão ter matado a Ziba e a Zalmuna. Ele já havia tido uma vitória completa. Então, ele diz a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. E responde Gideão: não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. O que estão a fazer estas pessoas? O que estão a se expressar aqui? Imediatamente depois de Gideão terminar a batalha. O que eles estão a pensar? A quem eles estão a glorificar? Eles começaram a glorificar e a honrar Gideão. Gideão tornou-se o seu Deus. Além de glorificar a Deus, além de fazer sacrifício de ação de graça, glorificando e reconhecendo a vitória e liberdade que foi Deus que lhes deu. Além de dizer: Deus, agora nós reconhecemos que o Senhor é nosso Rei. Eles querem desviar a Gideão. Seja sobre nós, você Rei, o teu filho e o teu neto. O que estava cheio nos seus corações, nas suas mentes, agora já estava explodindo.
saindo para fora. Naqueles tempos, eles faziam ídolos de acordo com as imagens que eles quisessem. Adoravam ídolos de fertilidade, de produtividade. Aqui é Deus falando em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8 a 10. Não farás para ti imagem de escultura. Deus está a proibir fazer aquilo que é o ídolo para si, para a sua própria satisfação. Neste sentido, eles fizeram de Gideão um ídolo no seu modo de pensar. Naqueles tempos, cada nação, o seu grande herói de guerra, tornava-se o seu rei. Cada nação queria um herói de guerra que poderia levantar-se no meio de batalha e dizer: não, há necessidade de lutarmos todos aqui. Tire alguém como o Golias. Tire uma pessoa e lute comigo. Se eu lhe matar, vocês serão nossos escravos. Se ele me matar, nós nos tornamos vossos escravos. E esta torna-se o direito desta família por 4 gerações e conhecidas como heróis da nação. Depois de Moisés e Josué, os grandes líderes morrerem, eles já não tinham um líder principal, ainda que tiveram os juízes. Juízes vinham e passavam. Quando estavam, havia um pouco de estabilidade. Quando passavam para a glória, voltavam-se para a mesma situação ou a pior. E eles já estavam a pensar, isto é tão instável, não podemos continuar a depender dos juízes. Temos que ter a realeza, um rei que reinará continuamente sobre nós. Olham para Gideão, este era tão covarde, mas agora tornou-se o capitão de Israel agora. Sim, senhor, este pode se tornar nosso verdadeiro rei. Era um fraco e tornou-se um grande guerreiro agora. Uma pessoa que até em Efraim poderia lhe dar ouvidos. Eles, pondo em consideração todas essas realizações de Gideão, esta é uma pessoa certa para se tornar rei sobre nós. Sabe, as pessoas olham para as realizações para elevar alguém. A Bíblia fala de como eles quiseram tornar Jesus rei, depois dele ter multiplicado os pães. A Bíblia diz que os israelitas quiseram fazer dele o rei. Olhando para esta história, há muita similaridade aqui. Ao invés de pensar em Deus que lhes deu esta vitória, durante a batalha estavam seguindo cada passo das instruções de Deus, seguindo aquilo que Deus ordenava como regras da batalha, mas imediatamente que a batalha terminou, eles abandonam a Deus, já que era um homem para reinar sobre eles. Dizem nos seus corações, Deus é invisível. Nós precisamos de uma pessoa visível aqui, para que também possamos exibir perante as nações. E Gideão é a melhor pessoa para isso. Os seres humanos são tão egoístas. Tem alguém que discorda desta frase? Nós, seres humanos, não importa quem você é, quem sou eu, nós somos egoístas. Alguém já disse que o egoísmo é mal para qualquer pessoa e causa cancro. Sabes que há pessoas que têm dinheiro para restar e brincam com esse dinheiro de qualquer maneira. Outros estão a sofrer, mas desde que eles sintam felizes com o que estão a fazer com aquilo, não se importa, não tem compaixão no coração pelo que as outras pessoas estão passando. Ninguém tem a ver com a outra pessoa. Eu falo isso de perspectiva própria. Por exemplo, vai acontecer que, como não gosto de fazer exercícios, como não gosto de fazer aquilo, eu arranjo argumentos de fazer entender o qual é mal aquilo para as outras pessoas. Cada pessoa, cada indivíduo
é tão egoísta. Até aqueles que doam dinheiros, dão alguma coisa, são egoístas. Alguém pode dizer, mas como é que podemos dizer que as pessoas que estão ajudando as outras pessoas, as comunidades, são egoístas? Eles estão fazendo isso por causa do seu próprio ego. Você já encontrou igrejas a discutir, ou indivíduos chamam de cristão a discutir, e se ouvirem ambos argumentos, vai ouvir que esses ouviram, tiveram uma revelação de Deus e estes estão seguindo uma revelação que receberam de Deus. Todos vão reivindicar um guião de Deus que receberam pessoalmente ou assim em grupo. Quer dizer, este grupo aqui está seguindo uma revelação que crê que recebeu de Deus e este grupo está seguindo outra revelação que crê que recebeu de Deus. Mas o problema é que eles, os dois grupos, ou três grupos, ou quatro grupos, receberam a revelação de Deus diferente desse mesmo Deus, que cada revelação contraria a revelação de outrem. Então vai ouvir que aquele que me contrariar está a contrariar ao próprio Deus. Quando ouvir os seus argumentos, e eles estão do lado de Deus, mas quando ver os propósitos de suas decisões, por causa dessas revelações que receberam, consegue notar que isto é apenas resultado e manifestação de egoísmo que está no meio deles. Não tem nada a ver com Deus. E tudo que eles querem é que Deus esteja do lado deles. Não querem pensar algo a mais. Mas não é isso que deveria ser. Somos nós que devemos estar do lado de Deus, não Ele do nosso lado. Se realmente somos verdadeiros cristãos, devemos parar e pensar sempre que estivemos diante de uma certa decisão, o que eu quero aqui. Estou apenas a usar o nome de Jesus como sombra para alcançar aquilo, e o que está por detrás é apenas o meu egoísmo, ou realmente eu quero aqui a glória de Deus? Será que não estou a usar esta oportunidade para satisfazer apenas o meu egoísmo, apenas para cumprir aquilo que são os desejos, concupiscência, cobiça da minha carne? O que acontece é que muitas das vezes, ao nos confortar com uma situação, a besta sai para fora. O que acontece quando esta besta sai para fora? Cristianismo tem a ver com o esconder a besta, né? Como é que deveria reagir quando sou provocado, quando há tentação de sair esta besta para fora? Temos que nos render a Deus, reconhecer aquilo que nós somos diante de Deus, nos entregar completamente. Deus, eis-me aqui. Às vezes somos aqueles que dizem: epa, eu não quero que Deus veja a minha parte negativa. Mas o que acontece cada vez mais que nós tentamos esconder de Deus, essas coisas nos surpreendem e saem da pior maneira possível. Enquanto você está tentando esconder para Deus, Deus, você é tão insensato. Eu te conheço já faz tempo. Te conheço completamente. Você quer saber? Eu conheço até aquilo que é a sua estrutura interna. Até aquilo que você não sabe acerca de si mesmo. Eu conheço-te em cada detalhe. Eu te conheço muito mais melhor do que aquilo que você sabe acerca de si mesmo. Sabendo que Deus nos escolheu de antemão, Deus está nos liderando.
passo a passo. Ele nos revela aquilo que nós somos para que possamos pedir com que Ele possa remover isso de nós. O que é tão interessante acerca de pessoas egoístas, aquilo que deveriam mudar nas suas próprias vidas, eles exigem com que mude isso na vida das outras pessoas. Quando Deus nos mostra aquilo que nós somos, é para que possamos pedir graça de mudar isso a Ele, para que possa nos levar, para que possa nos transformar. Mas se continuar a negar esse facto e esperar que outros mudem, iremos cair na armadilha, porque começaremos a resmungar porque essa igreja não está a mudar, porque esta nação não está a mudar, porque estas pessoas não mudam. Sempre pensamos que são os outros que precisam mudar. Nunca pensamos que nós também temos a necessidade de mudar. A minha esposa vai dizer: você que tem problema, você que precisa mudar. Como é que vencemos a esta situação? Porque isso é tão horrível. É apenas uma exibição de egoísmo humano. O egoísmo manifesta de forma que quer sempre tomar controle. Eles estavam com Deus enquanto estavam em batalha. Se que venceram, a besta volta. Quer dizer, o egoísmo volta, quer tomar o controle. Por último, vamos pensar em Gideão. Antes de iniciar o quarto ponto, vamos concluir o terceiro ponto. A razão pela qual alcançamos vitória é porque Deus é a luz. Não importa qual realização você alcançar, não tem nada de que se orgulhar. Só conseguimos ver coisas bonitas e formosas sempre que estivermos na luz. Na escuridão, não é possível notar a beleza de nenhuma coisa. A escuridão esconde tudo. É a luz que revela. Quando nós nos aproximamos cada vez mais diante de Deus, as coisas que nós temos escondidos saem para fora. Esta é a razão pela qual às vezes não queremos nos aproximar mais. Se realmente nós queremos ser purificados, não deveríamos ter medo de nos aproximar cada vez mais diante de Deus. Se fosse a minha responsabilidade me lavar, deveria ter medo. Mas Deus diz que vinde, aproxima-se de mim, eu vos purificarei. Este é um grande benefício de se tornar cristão. Você sabe qual é a diferença entre o cristianismo e outras religiões? Todos reconhecem que são pecadores, mas em outras religiões precisa seguir alguns regulamentos, precisa seguir algumas regras, precisa fazer algumas obras. Talvez digam, você precisa tocar com a sua testa 5 vezes no chão. Tem coisas que deve fazer para poder remover de si os teus pecados. Mas no cristianismo isso já é diferente. Para nós, cremos que não é através das obras, mas sim é através de reconhecer que eu sou pecador e voltar-se ao Senhor Jesus Cristo, aquele que vai me purificar com o seu sangue. Quer dizer, o preço da minha purificação
não é algo que eu estou a lutar pelos meus próprios esforços para alcançar. É algo que o Senhor Jesus já comprou há 2000 anos atrás. O nosso desafio agora é, ao Deus responder às minhas orações, o que preciso fazer, porque esse é o meu grande ídolo no coração. Se eu não conseguir render a glória disso a Deus. Vamos olhar para Gideão antes de continuar. Versículo 23 a 27. Em Juízes capítulo 8, versículo 23 a 27 diz: Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu pescoço. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.600 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. O que Gideão disse? E ele disse: Eu não reinarei sobre vocês. Me dê aquilo que são a oferta, o espólio. Eu farei um éfode. Afinal, o que é um éfode? Era uma vestimenta que deveria ser usada pelos sacerdotes. Em outras palavras, Deus está dizendo ao povo: toda essa vitória vem de Deus. O objetivo desta libertação e vitória é para que voltemos a adorar a Deus, que merece toda a glória e todo o louvor. Naqueles tempos, eles deveriam ir a Shilo, onde estava a Arca da Aliança, para adorar a Deus. Mas ao invés de fazer isso, eles começavam a vir a Ofra, onde tem um novo éfode. Ao invés de ir adorar a Deus, já adoraram também ao ídolo, o que diz que Israel prostituiu-se ali, e isso foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Enquanto Deus é que deveria tornar-se o centro desta adoração, deste louvor, destes sacrifícios, quem beneficiou-se de tudo isso? O que mostra aqui é que Gideão tornou-se o centro. Em outras palavras, ele disse que eu não quero o título, eu quero apenas os benefícios. Vamos olhar para Juízes capítulo 9, versículo 1 e 2. E Abimeleque, filho de Jerubal, foi-se a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Quem é Jerubal? Jerubal é Gideão. Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. E este homem tinha 70 filhos. Este homem estava a viver como um rei. Ele disse: Não quero ser rei, não quero dominar sobre vocês. Veja que quando Deus te abençoa e temos muito sucesso, é aí que devemos nos cuidar mais. Quando vencemos as batalhas, estamos a receber respostas de Deus.
estamos a receber bênçãos de Deus. Quando todas essas coisas boas acontecem na nossa jornada da fé e acordamos dizer: Uau, realmente isto está acontecendo, aquilo está acontecendo. Que bênção é a nossa igreja. Que bênção é a construção da nossa igreja. Essa celebração, glória a Deus, não deveria parar quando concluirmos a nossa construção. A glória a Deus não deve parar quando realizamos os nossos projetos. Devemos continuar a dar ações de graça e nos focar em Deus, com todo desejo, paixão e sinceridade. Esta gente, os efraimitas, os homens de Sucot, de Peniel, o povo de Israel e o próprio Gideão. Quando as coisas estiveram a andar bem, eles começaram a se desviar do caminho. Se focaram no seu Gideão e seu conforto. Queriam que o Gideão tornasse o seu rei. Não há ninguém nessa gente que queria que Deus tornasse o rei. Ninguém convidou a Deus para se tornar o seu rei. Cada um estava à busca de sua proeminência ou qual é a tribo mais proeminente. Além de se engajar naquilo que eram as suas tarefas, estavam preocupados com a honra ou o crédito. Se não tratarmos esse problema de dentro, lá no interior, muitas das vezes perdemos a graça ou não vemos a graça porque as nossas mentalidades, nos olhos espirituais, foram fechados com o foco nos ídolos, assim como com o nosso egoísmo. Parece que a graça não está mais nos cobrindo porque há um buraco em nós. Devemos continuar a pedir que Deus nos faça crescer, não apenas vindo na igreja, não apenas marcar a presença na igreja. Deve o crescimento ser notável em nós. Ao notar que estamos sempre vindo à igreja regularmente, mas não há crescimento em nós, devemos nos perguntar o que está a acontecer. Aqui deve estar um certo problema. Há necessidade, às vezes, de sentarmos e nos perguntarmos a nós mesmos, perguntar a Deus: Deus, será que no meu coração sou efraimita? Será que eu sou povo de Sucot? Será que eu sou povo de Peniel? Será que sou um israelita que está usando apenas o Senhor para a sua salvação, mas depois da salvação só quero me virar para as minhas coisas? Só quero o Senhor para o meu próprio bem. Nós estamos sendo como Gideão, que dissemos: nós nos preocupamos com a obra de Deus, nos preocupamos com a vontade de Deus, mas negamos apenas os títulos, mas requeremos os benefícios, exigimos a glória que seja dado a nós. A minha oração é que tu e eu possamos sempre saber render glória a quem é devido, ao Deus. E vamos nos lembrar do que Deus fez até agora. Não precisamos nos focar no futuro, mas sim olhando para o que Deus tem feito no agora, neste presente. Quantas coisas Deus fez nas nossas vidas e que eu estou a fazer para render glória a este Deus. Às vezes nos voltamos a Deus olhando apenas naquilo que não temos e reclamamos daquilo, mas aquilo perante Deus. E Deus talvez esteja a dizer: será que você não se lembra de quando eu te dei a comida? Você não se lembra de quando eu te dei a roupa? Você não se lembra de quando eu te ajudei a vencer ali e acolá? Você está a se esquecer daquela, mas aquela situação em que eu te ajudei. Quando eu mudar o cenário, começar a me focar naquilo que Deus fez na minha vida, irei parar de reclamar. Irei reconhecer
que Deus está fazendo alguma coisa em mim e irei me arrepender de ter andado a reclamar perante Deus e a me posicionar, a entender que Deus fez isto, mas aquilo a meu favor. O que devo fazer agora? Tenho que começar a dar ação de graça. Não tenho que colocar os meus olhos naquilo que eu não tenho. Tenho que me focar naquilo que Deus tem feito. É assim que eu trago a glória para Deus. Quando estivermos a agradecer, devemos também estarmos claros. Será que estou a agradecer de verdade ou apenas são emoções ou estou a seguir a onda? E se não nos arrependermos, começar sinceramente a agradecer. Vamos orar. Amado Deus Pai, te agradecemos por ser tão fiel para conosco. Estamos muito ocupados em nos focar naquilo que não temos, de maneira que esquecemos daquilo que o Senhor tem feito por nós. Pai, perdoa-nos. Ajuda-nos a cada dia a reconhecer-te como deve ser e a te glorificar. Que o Senhor torne-se o centro desta igreja. Pai, nós somos fracos, queremos continuamente depender do Senhor. Não nos deixe, Pai, e permita que continuemos a testemunhar os seus grandes atos. Em nome de Jesus oramos. Amém.